Olá, pessoal! Muito boa noite para você nesta quinta-feira. O Gazeta Esportiva chegou, vem com a gente que tem muita coisa para falar aqui no nosso programa super especial de hoje. Junto comigo, Marina Buffon aqui no estúdio, tá essa dupla que eu gosto demais, Osmar Garrafa e José Paz. Boa noite, meninos! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Zé, tudo bem. Tudo jóia? Muita coisa pra gente falar hoje, né? Ixi, tem coisa, hein? Tem coisa, tá? A gente vai falar sobre mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Thiago Salazar tá lá no Parque São Jorge com toda a repercussão desse tropeço. Olha aí o Salazar. Também falar sobre Balotelli, Alex Santana, André Ramalho, Charles, todo esse mercado da bola, tem muito mais. Tem ainda o Alexandre Silvestre lá no Allianz Parque pro duelo de logo mais do Palmeiras. Aí o Silver fazendo, né? Ele adora fazer uma palhaçada na frente do estádio, né? Silver não tem jeito, gente, ó. Já o São Paulo também tem compromisso hoje, mas um pouquinho mais tarde, lá em Minas Gerais. A gente volta já com tudo isso depois dessas dicas. Já voltamos por aqui, galera, que hoje tem assunto e a gente já começa indo direto para o Allianz Parque, onde está o nosso querido repórter raiz, Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver, tudo bem com você por aí? A torcida do Verdão já tá chegando, não? Tá chegando, Marina, um beijão pra você, minha querida, Garrafa, Zé, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Só que hoje não teremos casa cheia por pelo menos dois motivos, né? O torcedor do Palmeiras não esgotou a cota de ingressos, então não está tão empolgado assim para comparecer hoje. E parte do estádio estará interditada, aquela região ali de trás do gol onde ficam as torcidas organizadas, porque já tem um palco montado para um show que vai ser realizado no sábado. Acabei de checar junto à arrecadação do Allianz Parque, 22 mil ingressos apenas, ou seja, metade da capacidade hoje cheia também por conta dessa interdição. Mas o jogo é muito importante para o visitante que não ganha as 6 rodadas, é o penúltimo colocado, o Atlético Goianiense, não terá o centroavante, o artilheiro do time na temporada, mas terá o Wagner Mancini que está chegando aí para comandar o time, para ficar pela primeira vez à beira do gramado, enquanto o Palmeiras vai tentar tomar essa dianteira do Campeonato Brasileiro, terá mais uma oportunidade logo mais, pode fechar a rodada hoje como líder, desde que ganhe aqui, a bola rola 7h30, e desde que Botafogo, que joga mais tarde, fora de casa contra o Vitória, e Flamengo, que recebe no Maracanã às 8 da noite o Fortaleza, se os dois cariocas vacilarem, tropeçarem e o Palmeiras vencer, o que é a tendência a ganhar do modesto Atlético Goianiense, o Verdão assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Chega aqui Adilson, amigo meu, de porta de estádio, já de muitos anos. Eu faço questão de apresentar o Adilson aqui, porque ele fez um presentinho que na verdade não é pra mim, é pro Gazeta Esportiva, em nome da Michele, que tá de férias, retorna semana que vem. Obrigado, Adilson, pelo carinho com a nossa equipe, meu irmão. Eu tenho o maior carinho por vocês e eu gostaria muito de um dia poder participar, né? Tá participando. Obrigado. Aproveita. Então, eu gostaria muito de estar pessoalmente um dia no Mesa Redonda com o Chico Lang. Eu amo o Chico Lang, viu, Chico Lang? Aí o que acontece? Independente. Ama ele. Mas eu sei que você gosta mesmo, que você é palmeirense fanático, mas você é um cara que respeita muito a rivalidade, né? Você vai dar um presentinho pro Chico em breve também? Não, quando me chamarem lá, eu vou levar um barquinho pro Chico Lang do Corinthians. Um barquinho, sei. É um barquinho com furo, né? Pra afundar mesmo? Não, eu acho que não, porque eles eu fui maldoso, desculpa, eu fui maldoso. Não, eu acho que não é por aí. Até mesmo porque a gente não merece falar essas coisas mesmo. Porque o Chico Lang é uma pessoa... madura. O Chico Lang é uma pessoa maravilhosa. Verdade. Agora a Michele, eu amo ela e amo todo... O Miller, Miller, não me abandona. Faz eu ir aí no Mesa Redonda. Vou combinar com a produção pra você ir um dia na Sala Eu Vic, só queria dar um abraço em todos vocês, toda a produção aí, que vocês são maravilhosos. Ô Adilson, posso levar então?
Pode levar. Confia em mim, irmão? Lógico que eu confio. Deixa eu ver, então tem uma caneta aqui que acende. Esse sinalzinho aqui é um dedo pra cima, não é aquilo que você tá imaginando, não. Isso, é só um dedinho de presente, alguma coisa assim. Uma bola, o escudinho do Palmeiras desenhado pelo Adilson. Obrigado, querido. Mas eu só espero que a Michele, quando ela ganhar, ela fala assim, eu ganhei isso aí. Entregarei em mãos pra ela, olha, tá bom? Eu amo você, Michele, Toca e toda a sua família. Marina, obrigado, valeu, Adilson. Dá um beijo aqui, meu irmão. Obrigado, valeu, obrigado. Valeu, Silver, valeu, Adilson. Vamos ver se vai chegar inteiro aqui. Acho que sim, né? O Silver, ele é responsável nesse ponto. Obrigado pelo presente. A Michele com certeza vai adorar. Mas aí o ambiente tá no Palmeiras, Garrafa, não vai ter tanta gente nesse jogo, que é importante justamente porque depois, ali durante o jogo do Palmeiras, vai ter jogo do Botafogo, depois vai ter jogo do Flamengo também. E aí? Então, boa noite, Marina. Primeiro que o Adilson, né, tá convidadíssimo já. É isso que eu ia falar. Pro nosso Mesa Redonda aí. É só combinar com o Silvestre aí, aparecer na nossa próxima sala VIP. Pro Palmeiras, Marina, independentemente do adversário, teoricamente é um Palmeiras muito favorito hoje, todo jogo do Palmeiras, juntamente com o Flamengo, decisão de campeonato. Eles estão pau a pau aí, a chance do Palmeiras aparecer na ponta. Não é? Quando você joga na sua casa, você joga dentro dos seus domínios, você tem que fazer o resultado, quando você pensa grande. O Palmeiras cresceu no retrovisor do Flamengo, ainda não conseguiu a ultrapassagem. Tá faltando aquele vácuo, a briga vai ser muito boa, acho que ela polarizou de uma forma inicial, mas inicial nem tanto, porque estamos a 3, 4 rodadas aí do final do turno. A gente se imaginava um Atlético, um Palmeiras, um Flamengo, e a gente tem uma surpresa agradável que é o Bahia. Mas Palmeiras e Flamengo hoje, para mim, neste momento, tem uma janela aí se desenhando, abrindo agora já na próxima semana, tem um Palmeiras e Flamengo brigando, para mim, os dois candidatos nesse momento, juntamente com o Botafogo, correndo um pouquinho por fora, mas Palmeiras e Flamengo brigando diretamente pelo título, Zé. Eu não vejo, boa noite para todo mundo de novo, eu não vejo essa disputa fugindo muito de Palmeiras e Flamengo também. O Adilson aí deu um presente pra gente aqui, né, da equipe, para Michele, mas hoje o presente que o Palmeiras quer é a vitória. Eu acho que ela tem tudo para vir, até porque o Atlético Goianiense está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Não dá para você imaginar um outro resultado hoje que não seja a vitória do Palmeiras. O Palmeiras vai fazendo valer o seu mando de campo, jogando no Allianz Parque, tudo bem, vai ter show, capacidade reduzida, aquela coisa. Mas o Palmeiras no Allianz Parque é muito favorito, ainda mais contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Então tem tudo para vencer sim. Agora, entendo, assim como o Garrafa, que é uma disputa que vai ficar ali entre Palmeiras, Flamengo. O Botafogo mostrou no ano passado, né, que, poxa, falta alguma coisinha. Vamos ver se ele consegue se manter ali na ponta, ainda brigando lá em cima. Tá se reforçando, né? Tá se reforçando, trouxe o Alain, o Almada, bons jogadores aí. É bem verdade, cima, Zé, com certeza, vai ficar Marina, ali na parte que muita de cima. coisa pode acabar acontecendo, porque Flamengo, Palmeiras, as equipes estão em competições importantes e pesadas. Nesse momento aí, nas últimas 3 semanas, no último mês, ficou muito focado no Campeonato Brasileiro. É até legal a competição, mas aí daqui a pouco começa, o Palmeiras avança na Libertadores, pode perder um pouco de força, o próprio Flamengo, então tem que ficar atento. Por isso que estão esticando a corda, inclusive nesse momento. E por isso que o tipo de jogo como esse você não pode vacilar. Exato, não pode, né? Não tem como. E ó, quem vacilou, gente, ontem foi o Corinthians, né? Que sofreu mais uma derrota no Brasileirão. Ontem o Timão perdeu pro Vasco. Vasco de José Paz, lá em São Januário. E continua na zona do rebaixamento do campeonato. Pode rodar. Vasco e Corinthians em São Januário com um jejum de 14 anos sem vencer o adversário, assombrando o time carioca. E ó, na primeira etapa, o Timão deu as caras e pressionou. Matheus Bidu mandou essa bola pertinho da trave. Quem também teve uma boa chance foi o Igor Coronado. Em cobrança de falta, o meio-campista mandou direto pro gol e viu Léo Jardim fazer uma bela defesa. Agora dá uma olhada nesse contra-ataque do Vasco, puxado por Adson e Prachetes. Na hora de finalizar a jogada, Adson tentou ajeitar e na hora do chute acabou saindo sem perigo. Sorte dos corintianos. Na segunda etapa, o Vasco voltou melhor. Verrete tentou aos 4 minutos e foi travado por Mateuzinho. Só que aos 9 não teve jeito. O Hugo Moura fez ótimo lançamento para Piton, que dominou, avançou e soltou a perna para abrir o placar em São Januário. 1-0, graças à tal da lei do ex.
O Corinthians até tentou o empate, mas sem sucesso. E foi nos acréscimos que o Cruz Maltino ainda achou tempo para fazer esse golaço de falta com Sforza. Que isso, hein? Parecia a cobrança de falta do Coronado, mas essa entrou. Final de jogo, Vasco 2, Corinthians 0. O que a gente analisou no intervalo, o jogo estava de certa forma controlado e assim, acho que o controle, na verdade, ele era para os dois lados, estava muito equilibrado o jogo ali, poucas oportunidades claras de gol ali, a gente teve uma oportunidade um pouco mais clara na falta do Coronado, mas era um jogo muito controlado, um jogo muito estudado, que a gente já imaginava que fosse acontecer, e por ser um jogo fora de casa, a nossa ideia é sempre de manter esse controle e não se expor muito, até pelo momento que a gente vive, né? E eu acredito que assim, a gente perde um pouco do controle no momento do primeiro gol. A partir dali, quando você, no momento que a gente vive, quando você sofre um gol, volta tudo na memória, você começa a perder, baixar o nível de confiança, e aí acontece um pouco de desorganização, mas ainda assim o jogo se manteve equilibrado, né? Não dá pra gente falar que foi um jogo de grande domínio para nenhum dos lados, foi um jogo equilibrado, um jogo disputado, e que se definiu num detalhe ali, e aí depois, no final do jogo, aí sai um gol de bola parada, que no primeiro tempo poderia ter saído o nosso e não saiu, e aí o deles tiveram a felicidade de sair. Tá, então quero começar com o Zé. Zé, você concorda com o Larussa quando ele fala que foi decidido num detalhe? Eu acho que assim, o time do Vasco não é muito melhor que o do Corinthians tecnicamente. Eu acho que isso todo mundo concorda. Agora, o time do Vasco ele é muito mais arrumado que o time do Corinthians. O time do Corinthians parece um catado em campo. É muito complicado você jogar dessa forma. Quando você tem um time que tecnicamente não é tão refinado, você tem que estar organizadinho. Hoje o Vasco é um time muito organizado na mão de um técnico interino que entendeu a dificuldade do Vasco, soube potencializar o que o Vasco tem de bom, o Verratti, o próprio Lucas Piton, trouxe jogadores da base, teve ousadia para trazer jogadores da base, e o Corinthians vai precisar passar por um processo similar na mão do Ramon Dias. Ele vai ter que ser ousado, vai ter que tentar potencializar o que o Corinthians tem de boa, as boas peças, as poucas peças que o Corinthians tem ali de interessante, para tentar alguma coisa, e principalmente organizar a defesa do Corinthians. O futebol, o nosso futebol aqui no Brasil, que é nota 6, 6,5, não é muito complicado. Quando você não tem a bola, 2 linhas com 4. E quando você tem a bola, você tem que tentar potencializar o que você tem de bom. E esse time do Corinthians, ele não é pior que o do Atlético Goianiense, não é pior que o do Criciúma, Cuiabá, não é pior que o do Vitória, não é pior que o do Vasco. Só que assim, precisa estar minimamente arrumado para conseguir sair dessa situação. Mas você não vai arrumar o time, e não é uma crítica ao técnico que estava lá de forma interina, o Larruti, porque ele não tem culpa. Ele chegou como técnico do Sub-17, aí saiu o Danilo, foi para o Sub-20, aí saiu o Tonhão, ele foi a profissional, e se sai o presidente, ele vira presidente do clube, né? Então ele não tem culpa nenhuma. Mas ainda por ser um técnico de aprendizado, ele cometeu o mesmo erro que o Tonhão da Fiel vinha cometendo, jogando no 4-3-3. Né? O Corinthians precisa o quê? O Corinthians precisa fechar esse meio campo, né? Jogando na casa do adversário, fechar o meio de campo, jogar em velocidade, pelo menos tentar dar uma organização. Não, ele manteve aquilo que o Tonhão vinha fazendo e não deu certo, não é culpa dele. Um jogo muito fraco tecnicamente, duas equipes muito ruins dentro de campo. Era jogo para o Corinthians brigar como se fosse decisão de campeonato, porque o Vasco disputa o mesmo campeonato do Corinthians. Perfeito. Então foi uma derrota extremamente pesada para o Corinthians e muito da culpa a essa diretoria, que entrega o Corinthians na situação que está, em 3 jogos do Campeonato Brasileiro, na mão de um inexperiente. Repito, a culpa não é de quem está lá, ele é um técnico do Sub-17. Não tinha base nenhuma para estar à frente do Corinthians num momento tão crítico. Então cabe sim mais essa na conta do presidente Augusto Melo. Toma um gol do Piton, um ex do clube, que o Corinthians nem recebeu pagamento do Piton, o Vasco ainda nem pagou, pegou uma parcela, transferiu, o Corinthians não recebeu nada, tomou o gol do Piton. Entendo que não deveria ter liberado o Piton. É óbvio, o Piton é muito melhor do que os outros dois que lá estão, não é? Então, a situação do Corinthians é desesperadora. E quando a gente vê o Matheus Donelli,
tomando esse gol de falta, Era né? exatamente a gente vai o que eu falar ia daqui a pouco, mas perguntar só pra vocês. quero dizer uma coisa, Marina. Eu sei que a gente vai ter os lances, inclusive. Eu acho que tem gente sentindo falta do Cássio, né? Aqueles lacradores, né? Vão começar a sentir falta do Cássio. E o garoto não tem culpa de absolutamente nada, mas Cara, a gente vai seguir o programa. É pra falar agora desse lance ou mais pra frente? Vamos falar agora, porque ó, a pergunta é aquela ali. Donelli falhou porque foram duas faltas praticamente Aí, ó. iguais, do mesmo lugar. Pra mim, com todo respeito aí ao pessoal das redes sociais, foram Se puder faltas tirar diferentes. a tarja ali pra gente. Foram faltas diferentes. É. Porque o Sforza, ele é canhoto, ele bate a bola tirando. A bola vai saindo do Donelli. Isso. O Coronado bate, ela faz a curva pra dentro. Então o Léo Jardim tá pulando de encontro à bola. É isso. Na minha modesta visão. tá Então coberto assim, de razão, eu acho Zé. que o Donelli não Só foi uma pra ilustrar, ó, falha, tem um lance aí, ó. Pera aí. Esse é contra o Vitória, o Atlético Goianiense. Esse é contra o Atlético Não, esse é Goianiense. do ontem. O jogo do Vasco Não, ontem. tem um outro lance antes. Os dois são de ontem. Os dois certo. são de ontem. Teve uma falta do Coronado. Não, tudo bem, não. Eu Léo pensei que Jardim tinha um pega. outro lance ainda, no outro gol que ele sofreu Então, de assim, falta. eu entendo que a bola vai saindo do Donelli, não foi falha dele, não foi culpa dele. Eu tenho muito cuidado, assim, pra criticar goleiro e repórter da TV Gazeta, são duas profissões que eu não critico muito. E, inclusive, acho que aí o Donelli não chegaria, cara, nem se a bola fosse um pouquinho mais ali Você pra falou, perto Zé, o do dele. Coronado a bola vem por fora, ela faz uma curva e a do Esforço vem por Isso, outro ele lado, é canhoto, né? ele bate tirando. Então, a Eu bola acho que chega, não foi a falha. bola chega com... Então, com- pra vocês, o Donelli não falhou. Pra mim, não. O Donelli não falhou pra mim, não falhou. Podia até fazer a defesa, mas não falhou, não é frango nada. A questão é, o problema do Corinthians nunca foi o Cássio, nunca foi o goleiro. Não é? O problema do Corinthians é outro. O Cássio tava lá, não, porque tira o Cássio, é a tal da internet. Tira o Cássio, já deu, tira o Cássio. Parece que ia resolver os problemas. Aí pôs o Carlos Miguel. Claro que não vai resolver. O Carlos Miguel fez toda essa palhaçada que fez aí pra sair do Corinthians e tal, mas dentro de campo fez bons jogos, mas também tomou frango. Por quê? Porque o time é ruim. O Donelli também vai tomar. Então o problema não é o Cássio, gente. O problema do Corinthians vem de fora pra dentro. O time é limitado, o time não tem técnico, são muitos problemas. Então você não pode fazer uma discussão rasa. O problema era o Cássio. Já estão com saudade do Cássio, natural. Ó, vamos falar mais um pouquinho de Corinthians por aqui, que tá tudo em polvorosa, né? Agora ao vivo com o Thiago Salazar, que tá lá direto do Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Atualiza aqui pra gente como que tá a negociação pelo Balotelli. Tem novidades hoje? Boa noite, Marina, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu tava aqui ouvindo vocês discutindo o Matheus Donelli. Eu queria só destacar uma coisa. Matheus Donelli, 22 anos, era terceiro goleiro até pouco tempo atrás, está assumindo essa bronca aí. Terminou o jogo como capitão do Corinthians, para vocês terem uma ideia. Nada contra o Donelli, pelo amor de Deus. Aliás, o Donelli para mim é um dos que estão segurando essa onda aí. Mas não era para ele ser o capitão do time tão jovem com tão poucos jogos nesse time profissional, né? Então a gente ficar discutindo o Matheus Donelli, a gente que eu digo, essa repercussão toda da torcida, não me parece fazer muito sentido. Mas vamos lá. Mário Balotelli, torcedor quer saber sobre Mário Balotelli? Gente, a atualização de hoje é a seguinte, a informação que eu tenho é de que está nas mãos do presidente. O Balotelli aceita vir, os intermediários ali, todo mundo que está participando da operação, está todo mundo torcendo para dar certo, tá? E aí, aqui na diretoria, o Augusto Melo, ele já tem o ok dos departamentos competentes, financeiro, de marketing. A última informação que eu tive é de que a contratação de Mário Balotelli depende exclusivamente do presidente Augusto Melo dar o ok para enviar a proposta oficial, com tudo aquilo, colocar no papel tudo aquilo que eles combinaram. A gente adiantou aqui, salário de cerca de 1,5 milhão por mês, luvas de 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais, ou seja, uma operação que vai custar ao Corinthians aproximadamente 30 milhões de reais em uma temporada. Mário Balotelli, como a gente já destacou, estava no futebol turco, não quiseram renovar o contrato dele por lá, ele fez só 16 jogos nessa temporada, completa 34 anos em agosto, e é isso, gente, a gente vai ter que aguardar a decisão do Augusto Melo, se coloca a proposta na mesa ou não. O que eu sei é que a repercussão negativa nas redes sociais, entre torcedores, imprensa e tudo mais, que essa repercussão está fazendo o presidente Augusto Melo pensar e repensar e pensar novamente.
vamos ter que aguardar para ver qual vai ser a decisão dele. O curioso é que, em meio a essa negociação com o Mário Balotelli, hoje a Gazeta Esportiva teve a informação de que o Corinthians mais uma vez atrasou os salários dos funcionários aqui do clube, no caso funcionários PJs, aquilo que a gente chama de quem é pessoa jurídica, não tem vínculo CLT com o clube. Essas pessoas deveriam ter recebido o salário ontem, não receberam nem ontem nem hoje, não foi comunicado nenhum prazo a elas. Procurei o Corinthians, que disse que houve mais uma vez um problema no fluxo de caixa. E um outro problema que também deve afetar o fluxo de caixa é um acordo que o Corinthians tem com o Romero e com os investidores do Romero. O Corinthians deixou de cumprir as 3 últimas parcelas desse acordo e, por causa disso, o staff do Romero está executando essa dívida. O Corinthians deve ter, inclusive, algumas contas penhoradas nas próximas horas. O valor que o Romero vai executar, no caso não ele, mas sim o staff, é de aproximadamente 11 milhões de reais. E é nessa situação que o Corinthians está pensando em contratar Mário Balotelli. Aí você me fala, mas e a diretoria, o que fala sobre isso? Perdeu ontem, derrota, zona do rebaixamento, Balotelli, troca de técnico? Não, ninguém fala. Augusto Melo já não dá entrevista há um mês. A última entrevista que a gente teve foi do CEO, que a gente nem sabe se vai continuar, porque não assinou o contrato, não tem nem vindo trabalhar aqui no Parque São Jorge. E ontem o Augusto Melo, ao ser abordado por jornalistas, se recusou a dar entrevistas. E é isso. O único a falar ontem foi o Rafael Larúcia, que nem está mais no profissional, já voltou para o Sub-20. Coisa de 20 dias atrás era só o treinador do Sub-17. Essa é a situação do Corinthians, meus amigos, de bastidores, que promete ferver nos próximos dias, tá bom? É isso, Marina, vou passar a bola e deixar o recado. Daqui a pouquinho eu volto aí sim para falar de reforços. Quem sabe alguma notícia boa pro torcedor corintiano, né? Você perguntou, tá bom, Salazar? Não tá bom, gente. Como é que Rafa, você, se fosse o presidente, porque ele disse aqui, o Salazar falou, que falta o presidente definir ali, né? Augusto Melo definir se traz ou não Balotelli, com todas essas situações extras, né? Atraso de salário, essa situação do Romero, né? Do empresário dele, a gente na época. O Corinthians, lamentavelmente, nesse momento é um barco sem direção, sem rumo, né? Como é que pode, em todo momento que vive o Corinthians, o La Rússia foi o único a falar, o técnico do Sub-17, que é o interino do Corinthians. A única palavra oficial do Corinthians é de um técnico interino que dirigiu do Sub-17, foi para o Sub-20, não tem ninguém, colocaram ele lá. E ninguém da diretoria, para colocar que a situação é complicada, o que vai ser feito, falar a respeito de Balotelli, porque como é que você pode fazer uma contratação, né, você devendo salários, você atrasando salários, como é que o pai de família que depende lá, independente de CPJ ou CLT, ele vai falar, é o fluxo de caixa do Corinthians, como é que vai no elenco jogadores que estão com salários atrasados, ou estavam pelo menos, como é que vai pagar uma bala dessa para um cara que até agora, em termos de desempenho, ultimamente não tem mostrado absolutamente nada e só problemas? O Corinthians vai contratar como? Como é que fecha essa conta? Né? Cadê a palavra do presidente? Mas a palavra do presidente de forma séria, Zé. Não é aquela história, calma, semana que vem vai chegar uma coisa boa. Coloca o bonezinho. Não é assim. O corintiano precisa de uma resposta do que realmente está acontecendo. Qual é o plano para tirar o Corinthians dessa situação? A situação que foi lá da outra gestão, ok, que veio da outra gestão sim. Ou seja, o Augusto Melo, quando veio aqui se candidatar, ele achou que ia pegar o Corinthians a 1000 maravilhas, ele sabia. O rombo foi maior, o rombo é maior, mas o que de concreto, qual é o choque de gestão que ele tanto falou, né? Que ele prometeu, e a mim ele não convence mais. Pode aparecer uma solução aí, mas até agora não tem nenhuma explicação convincente para a torcida corintiana, Zé. Primeiro que essa situação de fluxo de caixa virou muleta para tudo, né? Tudo é o fluxo de caixa, tudo é, não pagou porque é fluxo de caixa, toda hora é isso. E assim, essa possível contratação do Balotelli mostra que o planejamento não existe no Corinthians. Nunca existiu. O presidente Augusto Melo, que entrou prometendo mundos e fundos, a diretoria dele ele convidou para viver uma aventura com ele. Exato. Acho que a única coisa que ele fez de concreto aqui no Mesa, que viralizou, né? Venha viver essa aventura comigo. Afinal, o Rubão, quando era diretor, vai acabar a farra, aquela coisa toda. Então isso mostra que o Corinthians, que a diretoria do Corinthians não sabe para onde vai levar o Corinthians. Porque você apostar num jogador de 34 anos, aí não é um problema a idade, porque tem jogadores parênteses, com mais que ele falou o quê?
que não ia o perfil de jogadores não ia trazer ninguém acima dos 30 anos, certo? Tudo que o presidente fala hoje não se confirma no dia seguinte. Isso não é nenhum problema, porque você tem jogadores com 35, 36 desempenhando. Agora, o Balotelli não joga nada há 10 anos, no mínimo. Mas você tem que ter critérios, Zé. No mínimo. Você tem que falar o que você quer, como você pediu. Qual é o rumo? Né? Ele fala uma coisa e faz outra, então a gente não sabe para que lado vai. O Balotelli tem se notabilizado nos últimos anos por festa fantasia que ele vai... aí briga com o diretor de clube, lesão, vida fora dos gramados muito mais na mídia do que o que ele faz dentro do campo. Então é um jogador que a seleção da Itália está precisando de atacante e não convocam ele. Por quê? Porque não está jogando nada. Não joga nada há muito tempo. Não dá para você botar tudo que o Corinthians precisa para sair dessa situação nas costas de um cara que não vai resolver absolutamente nada pro Corinthians. Pode fazer 1, 2 golzinhos, mas não vai resolver o problema do Corinthians. Muito bom. Ó, gente, o Museu do Futebol passou por obras de modernização e abre novamente as suas portas ao público amanhã. O José Paes esteve ontem aqui no programa, falou um pouquinho. Eu tô louca para conferir de perto como ficou esse local tão especial para nossa cidade. Então vamos assistir. Ele tá no coração de quem ama o esporte mais popular do planeta. Depois de 8 meses da exposição principal fechada para reformas, o Museu do Futebol será reaberto amanhã ao público e com entrada gratuita tanto nessa sexta-feira quanto no próximo final de semana. A obra teve um investimento de quase 16 milhões de reais e foi a primeira desse tipo desde a abertura do museu em 2008. Demos uma cara nova, mas sem perder aquela identidade que o museu já tinha, né? São quase 16 anos de história que a gente não queria mudar. Muitas salas ganharam novas instalações, outras receberam novos objetos e algumas exposições foram atualizadas, como a parte final do museu. Mas quem quiser se arriscar cobrando um pênalti, continua tendo a chance contra um goleiro virtual. O futebol feminino agora ganhou mais visibilidade, assim como o futebol para deficientes e a luta antirracista. Para você ter uma ideia, quando esse museu foi inaugurado em 2008, o futebol feminino tinha 6 linhas. Era quase uma subcategoria do futebol. Então tinha muita coisa que precisava ser falada, discutida, atualizada. E aí a gente percebeu, olha, não dá mais para ficar emendando, a gente tem que fazer isso direito. A gente está aqui agora em um dos novos espaços do novo Museu do Futebol, a Sala Pelé. São várias imagens, vídeos do rei do futebol, gols com a camisa do Santos, com a camisa da seleção brasileira. E eu tô aqui agora, ó, bem embaixo de um novo painel, onde passa ali a frase, ó, Pelé, o rei do futebol, em vários idiomas. E na sequência aparece uma coroa, como se nós, os visitantes, estivéssemos sendo coroados como o próprio Rei Pelé. O Museu do Futebol vai funcionar de terça a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Às terças-feiras, a entrada será gratuita. Os ingressos vão custar R$ 24,00 a inteira e R$ 12,00 a meia. Crianças com até 7 anos não pagam. A gente recebe muita família aqui, né? Que vem o avô, o pai, o filho, a filha, e todo mundo fala, olha, isso aqui, cada um acha as suas referências e continua assim, ainda mais divertido. Então, venham, por favor. Ai, que demais. Ó, vamos aproveitar para ir mesmo no Museu do Futebol. Zé, quais foram suas impressões ali? Você que esteve pertinho de tudo, dessas novidades. A coroa, hein? Você viu a coroa do Pelé ali? Ficou ensaiando quanto tempo ali pra fazer? Foi de 12, primeira? Umas 12 horas. Não, ali foi na sorte, rapaz. A sorte acompanha quem trabalha, cara. Gostou dessa? Mas o Museu do Futebol tá muito bacana ver esse novo museu aí. Futebol feminino com uma parte muito interessante lá. Tem toda a história das Copas do Mundo, né? Pra quem quiser ver os lances e tal. Seleção brasileira. A verdadeira seleção brasileira. Olha lá, ó. Que todo mundo... Ah lá! Ele fala isso, rei, aparece a coroa. Que coisa, hein? É o Regis. Isso daí Reis você sabe que é Gazeta, edição, né, brincadeira. Garrafa? É, isso aí edição, é edição. verdade. Marina Para, aí é gente. talento puro.
Esse é... Foi bem legal. A sorte caminha ao lado dos bons. Oh, que é isso, Gabo. Assim tô dando muita moral pra tímido. você, hein? Assim você me deixa Eu preciso começar a bater um encabulado. pouco em você, tô dando muita moral. Mas tá bem legal o Museu do Futebol. Convido Legal. todo mundo pra ir lá no Pacaembu, né? No nosso Pacaembu. Nossa, Tá bem... era Ex-nosso. Pacaembu, agora é privado, da iniciativa privada. Tá bem legal. Mas fica o convite aqui, Mas o realmente, Museu do para ir Futebol assistir. ainda é nosso. Para assistir, não, para ir Por enquanto. visitar o museu. E saiu a escalação do Palmeiras, que o jogo é 7h30, saiu a escalação oficial. Então eu chamo de volta aqui, direto do Allianz Parque, Alexandre Silvestre, para confirmar pra gente os 11 iniciais aí do Verdão escalados pelo Abel Ferreira. Beleza, Marina, já estou aqui na parte interna do Allianz Parque, os mascotinhos do Palmeiras na beira do campo. Teremos um evento antes da bola rolar, com a apresentação do Felipe Anderson, mas eu falo disso mais para o final do programa. A escalação do Abel Ferreira para o jogo dessa noite. Saiu quentinha do forno, nenhuma novidade, Marina. É o Everton no gol, o Mike segue pela lateral direita. Dupla de zaga, Gustavo Gomes com a manutenção do menino Vitor Reis, de 18 anos, e o Piquerez fechando essa linha de 4 na defesa. Aí o primeiro volante é o Aníbal Moreno, o Gabriel Menino jogando nessa linha de meio campo, o Rafael Veiga na criação, Estevão numa beirada, o Rony correndo lá na frente e o Flaco Lopes enfiado entre os zagueiros e saindo de vez em quando ali para fazer um pivôzinho também. Essa é a escalação do Palmeiras para encarar o Atlético Goianiense, que vem com desfalque de peso, que é o Luiz Fernando. É o cara mais importante do time, é o artilheiro da equipe, 18 gols marcados na temporada 2024, tomou o terceiro amarelo, cumpre a suspensão automática, portanto vem com esse desfalque a equipe do Wagner Mancini, lutando para tentar respirar lá na zona da confusão, colocar a cabecinha para fora e deixar em breve a zona do rebaixamento. É o penúltimo colocado, o Dragão de Goiânia, enquanto o Palmeiras pode hoje assumir a liderança do Campeonato Brasileiro em caso de vitória e tropeços, respectivamente. No máximo um empatezinho para Flamengo e para Botafogo, com vitória do Palmeiras. O Verdão dorme de hoje para amanhã, líder do Campeonato Brasileiro, Marina. Valeu, Silver. Vamos colocar aqui então a escalação, o campinho que a gente tem, sabendo que o Palmeiras não pode contar com o Zé Rafael, que está machucado ainda, Murilo também. É o que de melhor o Abel Ferreira tem para mandar a campo hoje, né, Garrafa? O Palmeiras, você pode trocar uma ou duas peças, mas a estrutura ela tá montada, Marina. Essa é a diferença, né, de quem tem um elenco. Quem tem um elenco, são jogadores agora também chegando. Enfim, muda peças? Mudam peças, mas a estrutura não muda. O trabalho é muito, muito bem feito. É claro que é um time um tanto quanto diferente, mas você pega ali, o Flaco já jogou várias vezes por ali, o Estevão tá jogando o fino da bola, Veiga no meio, Aníbal Moreno dispensa comentário, o menino hoje perdeu um pouco a condição de titular, mas é muito aproveitado. A zaga, o Gomes com o Garoto, Piquerez lá pela esquerda, o Garoto ali ao lado do Gomes já deu conta do recado, Mike pela direita. É um belo time. Como o Zé disse na abertura, qualquer resultado que não venha a ser uma boa vitória do Palmeiras será um desastre hoje. É uma grande surpresa. Você pensar que nesse time ainda tem o Felipe Anderson para entrar, vai hoje aí ser apresentado à torcida. Você Maurício, tem o próprio Maurício, o Giai, que é bom jogador. Você tem o Dudu, que tá ali em moral baixa, mas que é o Dudu, um dos maiores ídolos da história recente e da história inteira do Palmeiras. Então, assim, é muita peça interessante que o Abel ainda tem para utilizar. Esse time já é muito bom. O Estevão, pelo amor de Deus, joga demais esse rapaz, joga demais esse menino. Vai ser muito bom para o Palmeiras ter ainda um pouco de Estevão, né, que já tá aí vendido para fora. Mas, assim, é um time muito bom. Tem peças ainda que vão ser utilizadas, vai ser muito difícil bater. Mas às vezes oscila, Marina, é natural. O Palmeiras ele vai cumprindo, não é assim que você pega o Palmeiras jogando o fino da bola. E o torcedor palmeirense ele é muito exigente. Mas o importante é uma equipe que compete, é uma equipe que está bem nas competições. O que o Palmeiras está fazendo nesse momento? Há pouco eu não falei que vai ter aquele momento de afunilar nos campeonatos? O Palmeiras agora está com alguns problemas. O Abel vai fazendo os seus testes e aí talvez ele possa priorizar em algum momento uma Libertadores, mas não chegar tão fraco no Brasileiro. Esse é o objetivo. Mas até o momento que o Palmeiras oscila, não é muito grande. É uma oscilação pequena. Claro. Que acontece normal, mas que o Abel sabe gerenciar muito bem e que acaba não sendo muito determinante na sequência da temporada do Palmeiras. É isso. Tudo dá certo, gente. O Silver depois fazem gol em clássico, até enterrando a cabeça no chão, velho. O Silver depois, quando voltar, também atualizar a Richard Rios, né? O jogo ali na Copa
Muito bem, ó. Quem também entra em campo hoje é o São Paulo, às 9h30 da noite, contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. Vamos ver a provável escalação do tricolor para esse jogo? Rafael volta no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Alisson, Lucas, Luciano e Ferreirinha, e lá na frente, Caleri. São Paulo é o 5º colocado do Brasileirão com 27 pontos, enquanto o Galo aparece em 13º com 18 e também tá aí meio ruim, né, Zé? Fala pra gente aí, essa escalação, você que passou que eu sei, né? A torcida do São Paulo aí muito contente com a volta do Rafael, né? O gol do Tricolor, depois de um período com o Jandrei, o Rafael estava lá na seleção brasileira, mas é um bom time também esse do São Paulo. Tem tudo para fazer uma boa figura lá diante do Galo lá na Arena MRV. O Galo não ganha de ninguém lá desde abril, então assim, é muito tempo. Desde aquela vitória do novo, Cruzeiro, né? Exato, desde aquela vitória contra o Cruzeiro. Então assim, o São Paulo vai com o que tem de melhor para essa partida. Tem aí retornos importantes, né? O Caleri voltando, o próprio Ferreirinha, Zubeldia, enfim. É um time que eu gosto muito, acho que pode fazer um bom papel nesse Campeonato Brasileiro. É aquilo que a gente estava comentando também sobre o Palmeiras. A diretoria do São Paulo passou essa letra aí para o Zubeldia, né? Vamos esticar a corda até quando der no Campeonato Brasileiro, porque quando voltarem as Copas, a gente consegue aqui com a gordurinha e tal. Agora poupa aqui, poupa ali, vai na Libertadores. A gente sabe que a Libertadores é a grande prioridade do São Paulo, que quer o tetracampeonato. Ô Zé, então vai com tudo aí agora. Te interromper, porque assim, o mercado tá rolando, São Paulo aí tem o Wellington negociando e tal. Chegou alguma coisa pro Diego Costa também? Chegou. O Diego Costa tem uma proposta aí do Krasnodar, lá da Rússia, e a diretoria do São Paulo tá analisando É em gotas ou comprimido? Tem nome de remédio, né? Chega na farmácia, por favor, um Krasnodar. Krasnodar. Não é? Quase. Uma rinite. Então, mas o Diego Costa tem uma proposta interessante, aí, mais de 40 milhões de reais. Jogar no Krasnodar, velho. Mas é aquilo, o São Paulo, ele tá analisando com muito carinho essa proposta, porque hoje ali tem no setor o Arboleda, o próprio Diego, claro, o Alan Franco, tem o Ferrarese ali também. Então, assim, o staff do Diego Costa tá muito feliz. Está contente com essa proposta e está, assim, querendo que o jogador saia. Agora, o São Paulo ainda está analisando com cuidado essa proposta. Em se confirmando, é uma proposta no aspecto apenas financeiro, pode ser bom talvez. Claro. Para o staff, com certeza. Para o jogador, pode ser uma opção dele, mas futebolisticamente não é boa e também não é boa para o São Paulo. Quando a gente vê o Palmeiras e fala de peça de reposição, o Diego Costa talvez hoje não é o titular, mas é importante você ter jogadores pelo calendário longo. São Paulo está nas 3 competições, tem lesões por aí. Quando você começa a enfraquecer, lá na frente vem o boleto, não é? Vem o boleto. Sobre o jogo contra o Atlético, é um jogo muito complicado e de autoafirmação para o São Paulo. São Paulo que está dando uma resposta, vai para um G4. Se ele bate o Atlético, que era uma das equipes que a gente sonhava estar no G4, ele sai muito fortalecido, mas vai pegar um Galo ferido. O Galo está perdendo jogos aí impossíveis, a pressão lá é grande, então é o jogo da rodada, é um belo jogo, é um jogo imperdível hoje aí, mas estou apostando que o São Paulo pode sair de lá com um bom resultado. Se vencer, chega aos 30 pontos. É isso, cola em todo mundo ali, já está colado, né? Mas cola mais ainda, então o jogo aí vai embolar de vez, né, gente? Ó, seleção colombiana está classificada para a grande final da Copa América. Ontem, os colombianos abriram o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com gol de cabeça de Lerma. Ainda na primeira etapa, o Munhoz foi expulso e deixou a Colômbia com 1 a menos durante todo o segundo tempo. Mesmo assim, a Celeste não conseguiu evitar a derrota e ainda teve confusão depois do apito final. A Colômbia pega a Argentina no domingo, na grande decisão da Copa América. Gente, ótimo resultado, mas assim, às vezes fica o que ficou no final, né? E o Munhoz está de joelho até agora, né? Porque... Pô, ele colocou quase a classificação em risco, né? Sim. Olha aí, a gente tem as imagens da treta aí. A Colômbia fez uma partida impecável até então, mas quando você perde um jogador numa decisão de fase semifinal como foi, a coisa poderia ter se complicado. O Uribe também perdeu 2 gols, também deve estar ajoelhado no finalzinho para ter liquidado a fatura, não liquidou. E o Rames saindo como uma grande estrela dessa Colômbia, né? A gente está falando do São Paulo. Loucura. Eu não consigo, às vezes... Loucura. Ô Zé, você é fã dele, né? Loucura o que esse rapaz joga. Mais uma assistência, o gol foi com a assistência dele, a 6ª nessa Copa América, de novo eleito o homem da partida. E sabe o que vai me incomodar? É que hoje, já na coletiva, lá em Belo Horizonte, nas próximas coletivas, vai que a Colômbia ganha, vai sobrar tudo para quem? Para o Zubeldia. Responder. Não é? Ou seja, essa blindagem que existe nos atletas, por que o Rames não dá uma entrevista? Né? Vem falar ao público o que está acontecendo. A torcida quer entender. Ele é jogador do São Paulo, que tem qualidade, tem. Por que ele não joga nesse time do São Paulo? Qual é a realidade? A gente nunca conseguiu um embate com o Rames.
Os técnicos que por aí passaram, cada um deu sua opinião. E vai sobrar tudo na conta, Agora, na conta do Zubeldia. Se eu sou o presidente Casares, se tem problema, convocação, entrevista coletiva com Rames Rodrigues aqui na sala. Ele tem que explicar por quê. Tem gente, só para finalizar, tem gente na bronca lá no São Paulo com o Rames, tá? Vai voltar num clima gostosinho o Rames. Eita nós, Porque eita na nós. A gente seleção vai da ver Colômbia, cenas dos próximos seleção da capítulos Colômbia aí. ele vibra e no São Paulo não. Eita. Então, com a palavra Rames Rodrigues. Fica tudo muito subjetivo, né? Vamos para o nosso último contato lá com o Silvestre no Allianz Parque. Silver, fecha pra gente então o noticiário do Palmeiras. Respondendo em primeiro lugar a sua pergunta sobre o Richard Rios, que na semifinal da Copa América deixou o gramado com dores no joelho, participou normalmente da comemoração da classificação da Colômbia para a final com o argentino, que foi, de certa forma, um alívio também para a comissão técnica do Palmeiras. Ele mesmo se diz pronto para jogar a decisão, então aparentemente não foi nada grave. Quem está fora do jogo de hoje, você mencionou quando eu dei a escalação, o Zé Rafael ainda com problema muscular na coxa, vetado pelo departamento médico, e o Murilo, que torceu o tornozelo também fora de combate. Felipe Anderson será apresentado antes do jogo aqui no gramado para ser saudado e saudar a torcida. Deve ter uma interação ali entre as partes. Felipe Anderson, que deverá ficar à disposição para o Abel Ferreira e poderá começar a jogar de fato pelo Palmeiras semana que vem. Próximo compromisso depois de hoje é contra o Botafogo, dia 17, no tapetinho do Nilson Santos. Confronto direto na briga pelo título. E aí o Abel deve ter à disposição dele tanto o Felipe Anderson, que será apresentado daqui a pouquinho aqui no campo, assim como o Maurício, meia atacante que veio do Inter, e o Diay, lateral direito, ex-São Lourenço. Bola rola, 7h30 da noite, é o Palmeiras em busca da liderança do BR-24. Beijão pra você. Agora sim, falando de Palmeiras aqui, rapidamente aqui, né? Vamos falar sobre esses reforços, então, porque o Felipe Anderson vai ser apresentado à torcida, como aconteceu com o Gia e Maurício no jogo passado. E aí, ô Zé, como é que faz? Porque daí não vai dar pra parar o Palmeiras. Não, o Palmeiras já é o time a ser batido no Brasil. A gente vem comentando isso, apesar do Flamengo ter aí para muitos o melhor time do Brasil também, rivalizar com o Palmeiras. Eu entendo que o trabalho do Abel conta muito nessa hora. E aquilo, são 3 competições que o Palmeiras disputa, então precisa de elenco. E tem elenco. Do meio para frente, o Palmeiras agora tem uma diversidade, uma qualidade de jogadores ali, que é uma coisa impressionante. O Felipe Anderson, ele poderia ter continuado na Europa. Tinha propostas para continuar lá, Juventus querendo o cara. Ele opta por voltar para o Brasil. Então, assim, é um cara que está visando também seleção brasileira, por que não? É um jogador que caberia lá fora tranquilamente e opta por voltar aqui. Bom para a gente e melhor ainda para a torcida do Palmeiras e para o Palmeiras. Então é aquela dor de cabeça boa que a gente costuma brincar, e o Abel com certeza vai saber manejar tudo isso aí. E um ótimo jogo para estrear também, caso ele seja, né, colocado ali pelo Abel contra o Botafogo. O Abel tem uma certa cautela, né, na colocação dos jogadores. Ele faz um processo que eu acho correto, sem pressa, sem acelerar processos. E aí quando a pergunta é, Felipe Anderson será o titular no Verdão? Gente, um time campeão, um time que disputa Copas, não tem titular. O Abel fala e não é discurso de treinador. É um grupo, você precisa de todo mundo. Né? Acabou aquela história do 1 a 11, até na realidade da camisa, acabou. Não tem, você tem que usar o jogador de acordo com o adversário. Um pouco a camisa. Negócio de 96 na camisa. Não, é muito. Inclusive o Felipe Anderson vai saber qual é a camisa dele hoje. Tem a possibilidade de ser 99, né? Mas 99 assim, por causa da Libertadores. Mas tem 99. O que eu quero dizer, né, além dessa parte da nomenclatura que eu sou muito conservador e gosto muito, mas hoje é assim. Hoje você vai montar o time de acordo com o adversário, você vai montar o time de acordo com a competição. Então você precisa ter um elenco onde todos possam se sentir valorizados, todos possam ser aproveitados. E é isso que o Abel faz. E não é discurso pronto, não. É a realidade. Hoje o futebol é assim. Porque antes você disputava o campeonato regional, o brasileiro, aí você tinha o time titular e o reserva. Hoje não, são 3, 4 competições importantes, competições pagando premiações. Então essa história de titular não adianta. Você tem que ter jogadores que possam, quando entrar, corresponderem como titulares. Muito bom. Vamos para um novo contato, então, com o Thiago Salazar para falar de mercado da bola. Ele prometeu, então eu quero saber. Tem reforço, Salazar, chegando no Corinthians? Olha lá, Marina, a janela abriu ontem, né? No dia 10, o Corinthians sabe que precisa se reforçar, está se movimentando. Amanhã, na hora do almoço, por volta do meio-dia, o Corinthians vai apresentar o Hugo Souza.
O famoso Neneca, goleiro do Flamengo, vem por empréstimo, vem para rivalizar e brigar por vaga ali com o Matheus Donelli. Então amanhã tem a apresentação do Hugo e o Corinthians está muito perto de outras 3 contratações. Alex Santana, volante do Atlético Paranaense, está no banco, não tem sido titular lá no Furacão, tem 29 anos. O Corinthians deve concluir a aquisição desse jogador por cerca de 15 milhões de reais, essa informação na apuração do Gazeta Esportiva. A informação que a gente tem que já fez exames médicos e está naquele famoso só falta assinar. E quem também está nesse estágio aí, do só falta assinar, é o André Ramalho, zagueiro, 32 anos, livre no mercado, fez a última temporada como titular do PSV da Holanda, fez praticamente toda a carreira na Europa, revelado aqui pelo Red Bull Bragantino, enfim. André Ramalho, zagueiro, também deve chegar para reforçar esse time do Corinthians. E o Charles, outro volante, 28 anos, estava no Midtjylland da Dinamarca, agora parece que vai ficar sem clube. O André Cury é o empresário dele, já deu entrevista falando que estava 80% tudo certo. Enfim, o Corinthians muito perto aí de anunciar essas 3 contratações. A do Charles, do Alex Santana e do Ramalho, zagueiro, além do Hugo, que vai ser apresentado amanhã. 4 reforços, o Corinthians aqui sabe que precisa de mais, mas pelo menos esses 4 devem chegar nos próximos dias, serem anunciados nos próximos dias. Suficiente? Mudam a cara desse time? Aí é pra vocês. Passa a bola, se cuidem, aquele abraço. Valeu, Salazar, bom trabalho por aí. Eu passo a bola para vocês. 4 reforços que o Augusto Melo prometeu, né? Naquele momento falou 4 vão chegar. São suficientes, Ajudam, né? Mas são jogadores coadjuvantes. Jogadores que não vêm para resolver o problema do Corinthians, mudar o patamar do Corinthians, mas podem ajudar. Eu tinha dito aqui no Gazeta Esportiva recentemente, essa semana inclusive, o Ramon Dias, ele chega para ajudar, claro, é um cara vivido no futebol, estava recentemente no Vasco, uma situação semelhante. Mas assim, além de arrumar minimamente esse time, de tornar esse time competitivo, ele também precisa de mão de obra. Pé de obra nesse caso. Então assim, o Corinthians precisa ir ao mercado, eu até citei aqui, na época que ele chega ao Vasco, ele chega com 3 caras importantes que ajudaram muito naquela época, o Paê, o Verratti e o Medel, e são caras de um nível que estão acima desse nível aí de jogadores que o Corinthians quer contratar. Falam em Balotelli, como a gente já comentou aqui, que para mim é uma loucura, e esses jogadores citados aí pelo Salazar são bons coadjuvantes, podem agregar, mas não são jogadores que vão empurrar a bola para dentro então, mandar o Corinthians de nível. Ô, Garrafa, você acha que esses 4, mais o Ramon, igual o Zé estava falando, podem mudar esse patamar, dar o necessário para o Corinthians sair dessa situação? Assim, me preocupa quem fez a orientação para essas contratações, porque as contratações dessa gestão, com técnico e agora sem técnico, elas foram, na sua maioria, desastrosas. O Corinthians tem que entender o seguinte, ele tem um único objetivo na temporada. Não cair. Né? Não cair. Esquece igual de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. O que o Corinthians precisa? Organizar o que ele tem em mãos. Chegam essas peças que não são as maravilhosas, mas se chegar, acho que pode dar uma encorpada e o Corinthians tem capacidade, com um pouco de organização, não ficar jogando que nem o Tonhão, ficou jogando 4-3-3, querendo fazer trocação com o Palmeiras, querendo fazer trocação com o Flamengo. É jogar dentro da sua realidade. É saber, por exemplo, ontem o jogo era com o Vasco da Gama. Ali tinha que ser um jogo jogado, um jogo de muita marcação, muita pegada. Tratar com seriedade o jogo. Quando você vai jogar com o Flamengo, você tem que saber fechar sua casinha, tentar jogar por uma bola. Se você organizar o que você tem em mãos, não é? Falo até que o Fausto Vera vai ficar, nesse momento até pode ajudar lá a ficar, pode dar um bico na bola, do jeito que a coisa tá. Chegam mais alguns jogadores, não é possível, Maria, que o Corinthians não consiga subir 2 casas fora da zona de rebaixamento. Tá faltando a confiança aí, também não vai, então, né, a confiança gente? talvez possa chegar com o Ramon, não é? Mas os jogadores precisam ter, no mínimo, uma organização, coisa que não tem, porque não tem técnico há 3, 4 rodadas e segurou demais com o Tonhão cometendo seus erros e agora está pagando esse preço. Acho que dá para sair. É difícil? É muito difícil. Mas se organizar o time, eu acho que tem alguma condição de sair. Os times são nivelados muito por baixo, né? E principalmente nessa parte aí, onde o Corinthians está na tabela de classificação. Então, assim, com o mínimo de organização,
dá para fazer alguma coisa. E o Ramon, ele Zé, me vai desculpa, trazer organização e isso pro Corinthians. Eu tenho a impressão entendimento. que sim. A impressão que passa pra gente assistindo, que a gente não tá lá dentro do campo, é assim, que o Corinthians está normalizando algumas derrotas. Não eu é? sinto isso também. Sabe, assim, não estamos perdendo pro Vasco, tá tudo certo, presente não fala. Pô, tem que chegar junto, sabe? O time tem que vibrar, tem O alguém Corinthians que tem que entender a competição que tá jogando. Mas mandaram todos os líderes embora. Vai esperar isso de quem? Pois é, falta um pouco de indignação, Você acha- né, gente? É isso. Mas, ó, não pode aceitar desse jeito, Maria. amanhã a gente vai continuar falando Vamos disso, lá. tá, Garrafa? Porque o Gazeta Esportiva terminou agora, eu sei que você queria mais. Pois Opa. é, mas amanhã a gente volta com muito mais, tá bom? Beijo, Garrafa, beijo, Zé, Beijo, beijo Mar, pra valeu. você. Tem o Tchau, Jornal galera, da até Gazeta amanhã. agora, tá? Até amanhã.